Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Hoje é uma noite que, mais uma vez, nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno, rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido ou ferido. Repuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação ou por oferta do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, irmãos? Eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre o maior ou a maior expressão de amor. A maior expressão de amor desse Deus através da cruz de Cristo. A expressão de amor que esse Deus, na sua grandeza, no seu amor eterno, ele olhou para este mundo e viu a nossa necessidade, viu o caos que estava acontecendo no meio da humanidade. E não tínhamos como se livrar de uma dívida pecaminosa que estava sobre nós. Então a Bíblia diz que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o melhor que ele tinha, para que morresse e nos resgatasse e pagasse por mim e por você a dívida que estava sobre nós. Se tem alguém aqui nessa noite que já pensou ou que já falou que Deus não te ama, que você não é amado por esse Deus, está aqui a maior expressão de amor.
alguém dando a sua vida por alguém. João escreve dizendo que não há amor maior do que o amor de Jesus, que deu a sua vida pelos seus amigos. Então, meus queridos, a cruz é o máximo da expressão de amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que a cruz é a expressão maior do sacrifício de Jesus. Quando nós estamos falando da cruz, nós estamos falando de sofrimento, de alguém que se doa por alguém que se doa para o livramento e o resgate, o pagamento de uma dívida que alguém não pode pagar. Filipenses, no capítulo 2, Paulo escreve dizendo: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, meus irmãos, ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, da sua majestade, e ele desceu do seu poderio, da sua glória, para que pudesse ser encarnado neste mundo, ter a natureza humana, viver aqui 33 anos, saber como é difícil a vida do ser humano, saber os altos e baixos que cada um de nós, todos os dias, temos os nossos desafios. Jesus abriu mão do seu poder, da sua glória, da sua majestade, se fez carne, se fez homem, para sentir as mesmas dores, os mesmos sentimentos, derramar as mesmas lágrimas que eu e você sente. Por isso que Jesus te entende. Por isso você pode ter certeza que Ele te ama. Porque Ele compreende as tuas necessidades, as tuas aflições. Quando você está aflito, quando você perde o chão, Ele conhece, Ele entende tudo isso. E Ele é aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para que nós tivéssemos alguém para nos ajudar, para nos confortar, para alegrar a nossa alma, alegrar o nosso coração e dizer: existe esperança para os teus problemas. Jesus entende tudo isso. E Ele, para isso, se fez carne e habitou entre nós. Mas o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já expressava esse momento de dor, esse momento de sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Duas expressões nesse texto que nos traz uma importância e nos traz uma reflexão muito grande. É quando se fala em justiça e se fala em amor. Ele foi justo
e ele foi amoroso para com todos nós. E a pergunta é essa: quem é que levou Jesus à cruz? Quem é que levou Jesus até o Calvário? Quem é o culpado dele estar sendo crucificado? A justiça de Deus é tão grande, a justiça de Deus, ela é tão forte, que todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós éramos pecadores, sentenciados, e nós não tínhamos como pagar e se livrar deste pecado. E Deus, vendo a minha e a tua situação, ele teve que estudar, preparar um projeto, como ele já tinha esse projeto, sabendo que o ser humano jamais conseguiria se livrar da sua condenação eterna. Deus, então, leva Jesus até o Calvário, para que eu e você, que éramos os culpados, era para mim e para você estar lá na cruz do meio. E quem não entende isso, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que é regeneração. Era para mim e para você estar do lado do ladrão da direita e do ladrão da esquerda. Não era ele, era eu e você. Nós somos os culpados dele ir para a cruz. Mas alguém precisava pagar o preço. Alguém precisava pagar a nossa dívida. Não foi Pilatos que entregou Jesus para ser crucificado e ser morto. Não, não foi por culpa de Pilatos. Não, não foi por culpa das circunstâncias que estava naquele momento pairando sobre a terra de Israel. Não. Não foi os soldados romanos os culpados. Tampouco foi Judas quem o traiu. Tampouco foi Pedro que negou Jesus 3 vezes antes dele ir para a cruz. Tampouco foram os apóstolos, os soldados romanos. Não! Quem levou Jesus para a cruz foi o meu pecado e o teu pecado. Se nós entendermos isso, que nós éramos o culpado, fomos o culpado desta situação, nós vamos dar valor um pouco mais no sofrimento de Jesus. Nós vamos valorizar um pouco mais esse momento que estamos aqui nessa noite. Nós vamos dar um pouco mais de valor para alguém que deixou a glória, para alguém que deixou o trono, submeteu a vida terrena para livrar eu e você da condenação eterna. O pecado revela para nós, irmão, algo maligno. O pecado não tem como passar a mão na cabeça dele. Não. Não tinha uma forma de Jesus contornar essa situação se não fosse por derramamento de sangue na cruz do Calvário.
Precisava haver derramamento para mudar essa história. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só tinha um caminho: reverter essa situação. Como enfrentar a morte, se todos nós estávamos sentenciados à morte? O salário que eu e você íamos receber era morte, e morte eterna. Não tinha como escapar. Não tinha como mudar essa história. Mas Jesus veio mudar essa história. Jesus veio escrever uma nova história na vida da humanidade. Jesus veio escrever uma nova história na minha vida, na tua vida. Foi por você, foi por mim que ele padeceu. Ninguém mais foi culpado. Nós éramos o culpado. Versículo 10, versículo 6, abra sua Bíblia. Se você puder colocar na tela, versículo 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, Jesus fez cair sobre ele. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Pai também o entregou na cruz. A Bíblia diz, nesse versículo 10, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Qual é o pai, qual é a mãe que tem prazer em moer o seu filho? Em colocar o teu filho numa moenda? Qual é o pai, qual é a mãe que tem prazer nisso? Mas a Bíblia diz que o Senhor, Pai, o agradou de colocar o seu filho nessa situação. Por que isso? Porque ele estava lá com um grande propósito. Deus Pai o colocou, o entregou o seu filho, porque ele tinha um grande propósito na humanidade. Não era qualquer um que podia estar lá. Os anjos se prontificaram em descer, os arcanjos, querubins. Mas ele disse, não era qualquer um que podia entender o projeto e a grandeza do Pai. Tinha que enfrentar a morte, tinha que enfrentar a cruz. E não era para qualquer um. Jesus não foi para a cruz, porque a multidão gritava, solta Barrabás, e sacrifica ou crucifica Jesus. Não. Tem pessoas que olham para Jesus e diz assim, não, Jesus, coitadinho de Jesus, sofreu tanto, padeceu tanto, não tinha como se defender, estava acorrentado, estava preso. Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele foi voluntariamente para a cruz. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito.
Ele sabia que aquele preço ninguém poderia pagar se não fosse ele. Versículo 4 diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Deus o feriu na cruz. Mas ele voluntariamente. Jesus não era um coitadinho, nunca foi um coitadinho, não, irmãos. Ele tinha propósito, ele tinha projeto, ele sabia onde teria que chegar, para que eu e você nessa noite pudéssemos estar aqui, o adorando, o exaltando, dizendo obrigado, Senhor. Precisou ele pagar o preço, que era eu e você os culpados. Por amor a nós, ele voluntariamente foi para a cruz, pela sua escolha. Não! Se ele não quisesse, ele não estava dizendo ao Pai: envia-me a mim. Eu quero ir pagar essa dívida que eles não podem pagar. Eu quero pagar o pecado através da morte, do derramamento do sangue. Eu vou pagar tudo isso e eles serão livres. As correntes serão quebradas e eles se tornarão livres. Quantos aqui nessa noite são livres? Quantos nessa noite se sentem livres? Perdoados os vossos pecados, se sentem com o passaporte da salvação na sua mão. Custou um preço, custou um sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tipo de sofrimento ele sofreu? A pergunta é: que tipo de sofrimento ele sofreu? Sofrimento moral, sofrimento espiritual, todo tipo de sofrimento que você imaginar, Jesus sofreu por você. Versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno, o rejeitado entre os homens. Quem rejeitou Jesus? Quem o desprezou? Quem era que o rejeitou? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus se tornou o homem mais rejeitado. E a Bíblia diz que quem rejeitou ele foi os seus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Os judeus não quiseram saber de Jesus. Os sacerdotes da época não quiseram saber de Jesus. Os escribas não quiseram saber. Os homens da lei não quiseram saber de Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus. Os seus não receberam. Os fariseus não receberam. O sinédrio, os apóstolos, Judas, Pedro e outros, na hora da dor, na hora do sofrimento, correram, negaram, desapareceram. Ele sofreu o desprezo. Tudo isso porque ele ama você. Porque ele amou você de tal maneira. Tudo isso porque não há razão para o ser humano
em momento nenhum, abrir a sua boca e dizer: esse Deus não me ama. Diante de tantas lutas, diante de tantas circunstâncias, diante de tantos conflitos e aflições, eu penso às vezes que Deus não me ama. Como Deus não me ama? Se Ele enfrentou tudo para pagar os meus pecados. Ele enfrentou a morte para me dar vida. Ele enfrentou todo tipo de desprezo e afronta, açoites, chibatadas, todo tipo de humilhação. O próprio Pai chegou um momento que virou as costas para ele. A nuvem negra era tão grande, Daniel, sobre nós. O pecado era tão escuro que o próprio Pai não suportou ver o sofrimento do filho. E ele sente esse desprezo, ele sente esse abandono, e ele clama pelo Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Você já viu um filho gritar para o pai e dizer: Pai, me socorre? E o pai virar as costas e dizer: não posso fazer nada por você? Não posso te socorrer agora? Passa de mim este cálice, todavia, faça a tua vontade e não a minha. A tua vontade, os teus propósitos. Há um projeto, e esse projeto eu não quero mudar, mas se possível for, passa de mim esse cálice. A dor é muito grande, a dor é muito forte. Ninguém vai transformar suor em gotas de sangue. Nós temos aqui médicos que, se ele fosse falar na medicina quais são os sintomas que uma pessoa tem para transformar suor em gotas de sangue, você vai ver o que estava acontecendo no interior do corpo de Jesus. O flagelo que ele estava sofrendo. Tudo isso por você. Tudo isso por mim. Os únicos culpados eram nós. Os únicos. E quem não entende isso, não entende o que é redenção. Não vai compreender o que Jesus fez para que você pudesse ser salvo. Como Jesus reage nesta hora de dor? Como é que Jesus reagiu nessa hora de sofrimento? Como é que ele reagiu nessa hora de confronto? Versículo 12. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou os nossos pecados. E qual foi a reação dele? Como ele reagiu nisso tudo? A Bíblia diz, versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tem pessoas que na hora da luta, tem pessoas que na hora do sofrimento se desespera,
perde a paciência, perde o equilíbrio e até blasfema de Jesus, até murmura do seu Deus. Jesus, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que as lanças estavam sendo transpassadas no seu corpo, na hora que a coroa de espinho estava sendo cravada no seu cérebro, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não esbravejou a Deus. Ele não olhou para Deus e disse: Deus, tu não mereces que eu te adoro. Tu não merece que eu faça isso ou aquilo. Não. O único pedido que ele fez para Deus foi esse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, a tua vontade é soberana. Todavia, faça o teu querer. Encerrando, que recompensa Jesus teve por ir à cruz? Qual foi a recompensa? A Bíblia diz, versículo 10: todavia, ao Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Queridos, olha a recompensa que Jesus teve por ir até a cruz. Veja bem, nós estávamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. A única forma de Jesus resolver o problema era entrar na morte e matar a morte. Você já viu isso? Matar a morte. Olha o que Oséias, olha que o profeta Isaías escreveu no capítulo 25, versículo 8. Capítulo 25 de Isaías, versículo 8, diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. A única forma que ele tinha era aniquilar a morte. E para aniquilar a morte, ele tinha que matar a morte. Mas como isso, pastor? Oséias escreve no seu livro, capítulo 13, Oséias capítulo 13, versículo 14, diz assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Mas o profeta Isaías, mas o apóstolo Paulo, melhor,
na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55. Você vai entender quando Jesus entra na morte e mata a morte. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua força? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua força? Quem é você, morte? Você está aniquilada, você está morta. Onde está, inferno, a tua vitória? A cruz foi por minha causa e por tua causa. Ele desceu até as profundezas do abismo. E a Bíblia diz que ele toma a chave da morte, a chave do inferno, e sobe triunfante, vencedor. Por isso, igreja do Senhor, nessa noite, você pode dizer como Paulo expressou dizendo: nós somos mais do que vencedores. Porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno, e ele está perguntando: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua força? Dá para entender? Foi por você, foi por você, foi por mim que ele foi para a cruz. Eu quero orar por vocês. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E eu quero nesta noite, grupo de louvor, cante comigo. Se isso não for amor, não tem expressão mais forte do que esta. Não tem razão mais forte do que essa, de destruir aquilo que ia levar eu e você à condenação eterna. Ele destruiu o pecado, destruiu a morte e garantiu para mim e para você a vida, e vida eterna, vida com abundância. Eu pergunto nessa noite: aonde está a primeira pessoa nessa noite que quer fazer um encontro e ter um verdadeiro encontro com Jesus? E dizer a Ele: eu reconheço a tua morte de cruz. Eu reconheço, Senhor, que tu desceste da glória para que pudesse descer a essa terra. Foi Ele que pagou o preço do meu pecado. Foi Ele que resgatou a minha alma da condenação eterna. Eu quero orar por você que precisa nessa noite se aproximar um pouco mais dele. Se isso não for amor, oceano sem dor, não há estrelas no céu. Oh, aleluia.
pensou e falou que Deus não te ama? Ele quer te abraçar aqui nessa noite. Aonde está você precisando deste amor, deste abraço, desse Jesus? Alguém no nosso meio afastado? Alguém no nosso meio nessa noite que precisa reconciliar com Jesus? Sai do seu lugar agora e venha mais perto, porque nós queremos orar em seu favor nessa hora. Alguém afastado da casa do Pai?